Bom, gente, vamos dar início aqui à nossa primeira aula para o terceiro ano do ensino médio, e a gente vai estudar alguns conceitos básicos no assunto de eletrostática, ok? Só que antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, né, nessa área da física, a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente chama de notação científica, ok? Então, a notação científica, ela é uma maneira de você representar um número qualquer, certo? No que a gente chama de potência de 10. Então, a gente vai pegar um número qualquer, certo? E vai escrever ele usando essa potência de 10. Agora, por que é importante que a gente estude essa notação científica, gente? É bem simples. Às vezes, as contas, né, em matemática e em física, apresentam números que são muito grandes mesmo, certo? Ou números muito pequenos. Então, a notação científica, ela deixa com que as contas, né, as resoluções dos problemas fiquem bem mais simples por causa da própria notação, ok? E como é que a gente coloca um número em notação científica? É isso que a gente vai ver hoje, ok? Então, a notação científica, ela segue uma regrinha, certo? Então, você vai escrever o número dessa maneira aqui, certo? Então, vai ser um número qualquer A, multiplicado por 10, elevado a um número B, ok? Esse número A e esse número B, ele tem algumas restrições, ok? Ele não pode ser qualquer coisa. A primeira restrição está aqui, ó. O número da frente, certo? O número A, ele tem que ser um valor entre 1 e 10, ok? Então, ele tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10, ok? O número B, ele também tem uma restrição, ok? Ele tem que ser um número inteiro. Então, o que seria um número inteiro? O número inteiro é aquele número que é fechadinho, né? Ele não é um número com vírgula, e ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Então, um exemplo de número inteiro seria assim: 1, 2, 3, certo? Menos 1, menos 2, menos 5. Então, o B ele tem que ter essa exigência. Então, você tendo essas duas exigências, você está colocando o número em uma notação científica, ok? Então, vamos colocar aqui, vamos fazer dois exemplos para você ver como é que fica transformado, ok? Então, eu tenho aqui o primeiro número, 12.000, ok? Então, eu quero colocar esse número em notação científica. Então, é bem simples. Eu vou colocar uma vírgula aqui entre o 1 e o 2, certo? Então, quando eu coloco essa vírgula aqui entre o 1 e o 2, o número que isso aqui virou agora foi 1,2. Então, a gente tem o número A, certo? A letrinha A daqui da frente da notação. Professor, mas por que você fez isso? Mais para frente, a gente vai entender que isso daqui vai facilitar muito as contas, ok? Então, por enquanto, coloco a vírgula aqui entre o 1 e o 2. Por que colocar a vírgula entre o 1 e o 2? Porque fazendo dessa maneira, esse número aqui ele fica maior do que 1 e menor do que 10. Então, cumpre a exigência aqui da letra A, certo? Então, eu vou botar o multiplicado por 10, como está aqui na formulinha. Então, vezes 10. E vou colocar aqui esse 4, certo? Agora, por que esse 4 aqui apareceu? É simples. Quando eu colocar a vírgula aqui entre o 1 e o 2, eu conto a quantidade de casas que essa vírgula andou, ok?
Então, essa vírgula ela estava por aqui, né? Ela não existia, então ela estava depois do zero, do último zero, e ela voltou 4 casas decimais. Então, como ela voltou 4 casas decimais, eu compenso esse fato de voltar a vírgula colocando 4 positivo aqui no expoente da base 10. Okay? Então, novamente, tem um número qualquer. Então, eu coloco a vírgula aqui. Esse número ele fica maior do que 1 e menor do que 10. Multiplicado por 10, igual a fórmula. E conto a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Nesse caso aqui, 4. Ok? Então, vou contar a quantidade de casas que essa vírgula andou. Ok? Então, beleza. Vamos para um próximo exemplo. Ok? Na apostila está tudo explicado aqui, né? Passo a passo, caso você precise dar uma olhada sozinho, com mais calma. Então, a mesma coisa que eu expliquei está explicado aqui nessas notas vermelhas. Ok? Então, segundo exemplo. Então, segundo exemplo, a gente tem um número agora, né? 0,00345, e eu quero colocar ele em notação científica. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que mexer nessa vírgula aqui, ok? Então, essa vírgula está aqui entre o primeiro zero e o segundo. Então, eu vou pegar essa vírgula aqui e vou mexer ela aqui para que ela fique entre 3 e o 4. Ok? Por que eu quero isso? Porque eu quero que esse número aqui, né, ele seja um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, quando eu coloco a vírgula aqui entre o 3 e o 4, o número que vai ficar é o 3,45, ok? Que ele cumpre a exigência do número A. Então, coloco multiplicado por 10 e agora vem o expoente. O expoente, nesse caso aqui, é menos 3, certo? Agora, por que ele é menos 3? É simples. Essa vírgula aqui, ela teve que andar 3 casas para a direita. Então, para eu compensar essa andada dessa vírgula, né, para a direita, então eu coloco menos, porque a vírgula está andando para a direita, e coloco 3, porque ela andou 3 casas. Ok? Então, gente, essas notas aqui em vermelho está explicado na apostila, certo? Passo a passo, caso você queira fazer com mais calma. E deixei alguns exercícios aqui, certo? Quatro números para vocês praticarem colocar em notação científica, certo? Então, por hoje é só e até a próxima aula.